contar a minha experiência, a minha vivência sobre o dízimo. Eu me converti no dia 31 de dezembro de 1969, mudança de dezembro de 69 para o ano 70. Eu converti o coração e o bolso. Na minha conversão, eu já saí de lá naquela noite com vontade de contribuir, com vontade de ajudar a levar o evangelho para mais longe. Era uma igrejinha bem pequena, talvez umas 60 pessoas, mais ou menos, lá na rua 20, no centro de Goiânia, e uma senhorazinha ali falando, pregando de uma maneira tão simples, mas Deus tocou no meu coração e eu saí dali naquela noite, nunca mais fui a mesma pessoa. E saí dali alimentado por Deus, tive um encontro impactante com Deus e saí, na verdade, querendo contribuir com a obra, investir na obra, e de imediato já passei a ser dizimista. Então eu tenho esses 56 anos de experiência de dízimo. Então tem 56 anos que eu vivo, sou empolgado com o dízimo, creio no dízimo, e Deus tem me mostrado muitas coisas, muitas experiências, muitas revelações, muitas coisas sobre o dízimo. Deus tem me abençoado ricamente em todos os aspectos, e vejo a importância do dízimo nessas bênçãos na minha vida espiritual, na minha vida material, na minha vida profissional, em todos os aspectos. Vamos sentar aqui? Vamos. Vamos sentar aqui, vamos fazer um podcast. Como diz o... Senta aqui no meio, você. Como diz o pessoal, quem sabe faz ao vivo, gente. Bom dia, a graça e a paz do Senhor, amém? Senta, pastor Walter Dan. Para nós é uma honra muito grande receber nosso irmão Walter Dan aqui. E eu já tive muitas conversas com o Walter Dan, e cada vez que a gente encontra, ele me conta mais um pouquinho do testemunho dele, né, Walter Dan? E só para... Eu sei que você fala, puxa, mas... Walter Dan é um dizimista, como quando você pensa em 10%, o dízimo, né? Alguém pode falar, mas é o dízimo. É verdade, mas a Bíblia fala que quem é fiel no pouco é que vai poder um dia realmente ser fiel no muito. E vocês vão ouvir aqui no nosso bate-papo a conversa de um homem que veio da pobreza, veio para Goiânia, do interior do Mato Grosso. Se eu falar errado, você vai me corrigindo. Na caçamba de um caminhão, e que não conhecia chuveiro de água quente. Não é verdade? Eu acho que essa é uma coisa até que vale a pena você contar a sua experiência com a água quente naquela viagem que você veio para Goiânia ainda novo. E o que é Deus entrar na história de uma pessoa, né, Walter Dan? O que é Deus entrar numa história de um jovem pobre, e mudar a história da vida dele. Eu acho que a história do Walter Dan é uma história linda, porque era a história de um improvável. Uma história de um improvável. E ele vai contar um pouquinho aqui no nosso bate-papo, porque ao chegar aqui e ter uma experiência com Deus, isso começa então, vai mudar toda a história dele. Mas mais do que isso, eu penso, Walter Dan, de tudo que eu já ouvi de você, também o momento que eu vou perguntar para ele, que ele entende essa visão que Deus dá para ele, de ser um dizimista. Na verdade, não é de ser um dizimista, é de ser um mordomo de Deus, nas riquezas de Deus. E ele começa a ter essa experiência a partir de uma visão, e depois tudo que Deus vai dar para ele. E ao contrário do que a gente imagina, que o Walter Dan também já me contou, e eu vou fazer essa pergunta para ele também, não é uma pessoa que se sentia capaz. Eu lembro de você me contar que você tinha, não sei se 10 ou 20 funcionários, e apareceu um consultor falando, você tem que aumentar o número de gente. Eu falei, não dou conta de liderar mais que 30 pessoas. Não se sentia capaz, mas o que é a unção e o propósito de Deus na vida de um homem
que não se achava capaz de liderar 30 pessoas e que hoje lidera milhares, né? Como eu acho que isso é precioso, a constância, a revelação e o que Deus fez na sua vida, né, Walter? Vamos começar por aí, assim, esse humilde começo, né? A Bíblia fala para a gente não desprezar os humildes começos, né, Walter? E Deus escolhe pessoas que não são, para se fazer delas grandes, porque o nome dele seja glorificado. Como foi esse humilde começo? Eu nasci no garimpo, e no garimpo fiquei conhecendo uma máquina de arroz manual. Aquilo era usado nos garimpos, nas fazendas, para limpar o arroz do consumo. E eu, com 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu fiz dessa máquina manual um negócio. Eu passava o dia inteiro para limpar um saco de arroz, porque a manivela você cansa. Aí surgiu a ideia de uma máquina de arroz e logo em seguida eu vim para Goiânia. Vim sozinho, igual o pastor falou, na carroceria de um caminhão, um garoto com 13 anos de idade, e vim morar na casa de uma tia, mas numa situação muito desfavorável, lá na casa da minha tia, não tinha um alimento para me sustentar. Eu tive que comer nos restaurantes do governo e não tinha espaço também. Aí eu tive que mudar para a casa da outra tia que me chamou para mudar. Cheguei lá, não tinha espaço também para mim. Depois, logo em seguida, meu pai mudou. Então, meu pai era garimpeiro, passou a ter uma mercearia, e eu, com meu pai nessa mercearia, eu aprendi a negociar, comprar, vender. Aprendi, e tendo contato com pequenas máquinas de arroz, aí com 19 anos de idade eu deixei de trabalhar para meu pai e comprei a primeira máquina de arroz. E aí, isso foi em 1964. Em 69 para 70 eu me converti, dia 31 de dezembro de 1969. Eu entrei na igreja na Rua 20 para assistir um culto, poucas pessoas e uma senhorazinha lá pregando. Eu entrei lá uma pessoa e saí outra. Eu saí com o coração abrasado. Aleluia. E saí com o bolso aberto. Uau. Eu acho que a gente ri dentro disso aqui, mas eu acho que essa, né, Walter Dan, não era o seu caso, mas a hora que você falou aqui, eu me lembrei de Zaqueu, né? A Bíblia claramente mostra que quando Jesus entra na casa dele, ele se torna uma pessoa generosa. Essa é uma prova de alguém que teve uma experiência com a graça de Deus, né? Quando você conhece Jesus, isso influencia o modo que você lida com o dinheiro. Então, por que eu saí com o bolso aberto? É porque encontrei com Jesus naquela noite. Aí eu queria o quê? Eu queria contribuir com o Evangelho, eu queria investir no Evangelho para que outras pessoas também se convertessem. E aí, a partir de 1970, eu já tinha uma pequena cerealista, e eu como dizimista, aí eu comecei nessa profissão e fui prosperando, gradualmente, lentamente, mas gradualmente. Então, Deus sempre me abençoou. Walter Dan, você, desde esse momento, como é que foi essa... Você me contou um versículo que você leu uma vez, que te abriu os olhos para essa questão do dízimo, né? Na sua vida. Tem vários livros na Bíblia que falam sobre o dízimo, e a Bíblia é rica em versículos que falam sobre finanças, falam sobre dinheiro. Na Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro, e tudo isso me chamava muita atenção. Na Bíblia tem mais ou menos 500 versículos que falam sobre oração, mas sobre dinheiro tem mais de 2.000. E eu, focado nisso aí, eu comecei a ler muito sobre o dízimo, ouvir muito sobre o dízimo, crendo e cada vez mais crendo e procurando investir para que outras pessoas também fossem alcançadas pelo Evangelho. E à medida que eu fui prosperando,
eu fui observando que a igreja que eu frequentava, ela não tinha uma visão de crescimento. E eu fui crescendo e prosperando, eu passei a dar o dízimo em diversas outras igrejas. E passei a patrocinar programas de televisão, programas de rádio, vários programas de rádio em Goiânia, de televisão, e procurava ministérios que tivessem missões. Contribuí com vários ministérios que realizavam missões. Eu queria divulgar. Aqui no Brasil tinha uma rádio que chamava Transmundial, pregava o evangelho toda madrugada para o Brasil inteiro. Naquele tempo a comunicação era difícil. Eu saí daqui, fui em São Paulo, conheci a Rádio Transmundial para investir nela, para divulgar o evangelho para esse interior do Brasil afora. E você também pôs umas placas de outdoor na cidade, né? Houve uma época que eu mandei fazer 30 placas de chapa e coloquei em diversos pontos da cidade. Jesus, neste nome há poder. Então não pus que era arroz cristal, não pus nada, não divulguei empresa, só divulguei. E sempre procurando divulgar o evangelho. Uma época eu mandei fazer 130 mil folhetos para distribuir em Goiânia, de casa em casa, nas rodoviárias, nas praças. Então, uma maneira que se usava naquele tempo de evangelizar era o folheto, investir no folheto. Bíblias, eu comprava centenas de Bíblias e dava para os meus clientes, funcionários. Então, sempre investi. Na nossa empresa tem 38 anos que toda segunda-feira de manhã tem um culto. Toda segunda-feira. O palco é para 300 pessoas, são 300 poltronas. Fica tudo lotado, fica gente nos corredores e sentado no degrau, toda segunda-feira. E ele não leva pastor lá para pregar, não, porque ele diz que passa do tempo, não é isso? Né? Você me falou. Então, pastor. Quem prega lá é o Marcelo, meu filho. É o Marcelo, meu filho. Eu vou lá um dia assistir. Falar nisso, gostaria só de falar que estou aqui com o Marcelo, meu filho. Marcelo, você quer sentar minha aqui nora Gislene e minha uma neta cadeira Letícia. lá para o Marcelo, por favor. Você pode fazer alguma pergunta para o seu pai, hein? Então, toda segunda-feira tem um culto na empresa há 38 anos. Quem prega é o Marcelo, Glória meu sobrinho e eu. Então, nós revezamos. Então, eu sempre procurei muito evangelizar, divulgar em obras missionárias. Isso sempre teve no seu coração, né, Walter Dan? Eu não sei se você lembra, você leu um versículo, uma vez você me falou de um versículo que você leu, de Paulo, falando dos cooperadores, né, que aquilo parece que entrou no seu coração. Eu não lembro mais qual que é o versículo. Na Macedônia. Na Macedônia. Aquilo foi uma revelação para você. Na Macedônia, Paulo fala que os macedônios foram os únicos que contribuíram para que ele levasse o evangelho. Eles são os únicos. E isso me chamou muita atenção. Eu pensava, se ninguém contribuir, aí ainda que eu seja o único. E eu contribuí. Então, interessante que ano após ano a contribuição é maior. Ano após ano. Aleluia. A contribuição é maior. Amém. Walter, deu uma pergunta que fizeram que eu acho que tem a ver com isso e que eu acho que pode ser a dúvida de muitos. Você se tornou dizimista porque prosperou ou prosperou porque era já dizimista? Eu prosperei que era dizimista, igual eu falei no início. Eu me converti, meu negócio era muito pequeno, a máquina muito pequena, era um princípio. Então, eu comecei a dar o dízimo de pequena quantia. Era pequenas quantias, mas era o dízimo. Eu sempre dei o dízimo e dei a oferta. A oferta que eu dava era pequena em relação ao dízimo. Eu dava tanto por cento de dízimo e dava um pouco de oferta, não era representativo. Mas tem um fato curioso que aconteceu. Quando a igreja videira
pastor Luiz e o pastor Naô me procurou para comprar a Rádio Vinha. Mas primeiro você tem que contar como que você chegou há 26 anos atrás na videira, né? Você chegou na situação que você estava dizendo, que você não via o propósito, né? Você não via esse encargo de crescimento, e depois Deus acabou te levando para lá, né, Walterdan? E quando você chegou lá na videira, no ano de 2000, né? Há 26 anos atrás, você distribuía, como você falou, você distribuiu o dízimo porque você queria que o evangelho fosse pregado, né? Como que foi? Você me contou essa experiência, você entendeu isso e de repente começou a realmente a reunir ali, né? Eu tinha dificuldade em administrar o dízimo, que eu administrava entregando em várias igrejas, em vários programas de rádio e televisão. Então, é uma mão de obra. Porque você fica muito assediado se você contribui com uma igreja, aquele pastor ou aquele obreiro vai contar para as outras igrejas também. Aí, de repente, tem fila de irmãos e de pastores na minha porta para poder querendo patrocínio. Então, aí fui para a videira, no início da videira, aquele prédio da T7, quem negociou aquele prédio foi o Gilberto e eu, lá em Uberlândia. Nós saímos daqui, fomos em Uberlândia, fizemos negócio, o pastor Luiz aqui direcionando como seria o pagamento e tudo, mas a negociação, nós fizemos a negociação. 60 duplicata. Pois é, então foi bem parcelado. Eu achei que as mulheres não faziam, porque aquele prédio pertencia a uma senhora que era viúva e ela tinha 6 filhas. O casal não teve filhos, só filhas. Então, aquele prédio foi comprado de 7 mulheres. Agora você veja... Aí você vê que milagre, né? É, milagre. Um milagre. Mas deu tudo certo. Aí nós levamos o pastor Luiz lá para assinar os documentos de escritura, levamos o escrivão, que era daqui de Goiânia, deu tudo certo. Aí a videira, com a visão de crescimento... Mas tem que ser dito que daí... Como é que é? Tem que ser dito que daí quando nós chegamos aqui, uma coisa mais ou menos assim, você pegou e pediu as duplicatas para o pastor Luiz. E pagou tudo. Eu paguei... Nós fizemos um negócio, o pastor Luiz assinou os documentos, tudo, o escrivão do cartório lá, tudo lá. Aí teve um momento que eu fiquei, mas o pastor Luiz do lado, e eu falei, pastor, a prestação é um pouco alta. A minha contribuição, o meu dízimo era menor do que a parcela. Era muito alta, mas eu vou tentar pagar, e eu vou ver se eu dou conta de pagar essas parcelas para a igreja não pagar. E aí eu paguei todas as parcelas. Glória. Aleluia. Aleluia. Amém. A Rádio Vinha, posso entrar agora na Rádio Vinha? Pode falar da Rádio Vinha. A Rádio Vinha, o pastor Luiz e o pastor Naô chegou e na minha empresa procurou que tinha essa rádio para vender, rádio companhia que chamava, para vender, e que foi lá para fazer uma proposta para mim, para que eu comprasse a metade da rádio e que a igreja comprasse a metade da rádio. Então, que a igreja não dava conta de comprar só. Aí eu falei, eu não vou comprar a rádio, eu não interesso por esse negócio, mas nós vamos comprar a rádio para a igreja. Aí vamos fazer força, vamos comprar a rádio para a igreja. E em Goiânia tinha lançado um prédio de Chateau do Parque, lá no Vaca Brava, um prédio muito bom, um dos melhores prédios de Goiânia na época. E aí tinha lançado, e no lançamento eu comprei 2 apartamentos, um para eu morar e outro para o Marcelo morar. Então, em 2 apartamentos. E coincidiu de quando eles foram lá, foi o momento que os apartamentos ficaram prontos. Aí eu falei para os pastores, eu tenho uma ideia aqui, eu vou trocar uma ideia primeiro com o Marcelo, se o Marcelo concorda, depois eu dou a resposta para vocês. Aí eu
conversei com o Marcelo sobre a gente adiantar os 2 apartamentos para a igreja. Não era oferta, era um adiantamento do dízimo. A gente dava os 2 apartamentos e depois ia descontando no dízimo que Cada mês fosse. todo mês descontava no dízimo. Eu conversei com o Marcelo concordou. O Marcelo concordou e nós chamamos o pastor Naor e o pastor Luiz e entregamos os 2 apartamentos, que deu para pagar aproximadamente 50% do valor da rádio. E o resto dividiu em não sei quantas parcelas. Sabe o que aconteceu? Eu paguei todas as parcelas. Aí tem uma guinada na minha contribuição, que antes eu dava o dízimo e a oferta eu não tinha um valor fixo, não sei se, vamos supor, 0,5% no mês, 1% no outro, 0 ponto não sei o que no mês no outro. Depois que aconteceu isso, que nós demos os 2 apartamentos prontinhos para mudar, e a gente estava empolgado para mudar o apartamento, no Vaca Brava, um apartamento de 300 e tantos metros quadrados, 1 por andar, e nós demos, e começamos a pagar as parcelas ainda, depositar todo mês as parcelas, para poder pagar a rádio. Houve uma guinada no nosso negócio. O nosso negócio prosperou muito mais, prosperou tanto que a gente ficava assustado. A gente ficava assustado de como prosperava. Aí o que aconteceu? A partir desse momento, eu falei para o Marcelo o seguinte: nós vamos dar 10% do dízimo e 5% de oferta, senão vai demorar muito a pagar os apartamentos. Vai demorar muito, então vamos passar a dar 15%, 10% de oferta, 10% de dízimo e 5% de oferta. Isso há mais ou menos 18 anos atrás que comprou a rádio, mais ou menos. Aí passamos a dar 15%, todos os meses, 10% de dízimo, 5% de oferta. Aí sabe o que está acontecendo? Está até hoje com 15%. Até hoje. Walter Dan, eu cortei você bem no momento que você ia contar, no momento que você chegou na videira e viu a visão de crescimento, e por isso você decidiu reunir o dízimo todo na videira, né? Como que foi isso? Aí reuni toda a minha contribuição, eu fui passando lentamente para a videira, porque eu contribuía com outras igrejas, não era grande quantia, mas uma pequena quantidade para cada igreja e ministérios também, e eu fui tirando e passando para a videira, porque eu via o crescimento da igreja. A igreja me mostrava aquilo que eu tinha desejo, que é divulgar o evangelho no mundo inteiro. Agora, hoje, a videira está em aproximadamente 50 países do mundo, igreja para todo lado, obra social para todo lado, construindo escolas na África, comprando escravos, para libertar tudo isso com dinheiro de quê? De dízimo e oferta nosso. Então, nós sustentamos uma obra que tem fruto, que a gente vê que tem fruto, conversões. Fiquei impressionado agora esses dias de saber que na porta da igreja tinha 19 ônibus e 900 e tantos, o senhor falou no culto lá, 900 e tantos jovens para levar para o encontro, para ser evangelizado. Então Só do Bueno, fora dos outros. Isso foi só no Bueno. 19 mas ônibus teve só no dos Bueno. outros Só do prédios Bueno. também, Então, se você vê que há um crescimento, há conversões, muita conversão. Então, sempre o que me preocupou foi isso. Por quê? Porque Deus me tirou das trevas e mostrou a luz. Eu estava perdido e fui achado. Agora, o que eu queria para o próximo? A mesma coisa. Eu queria para o próximo coisa. Quando
Quando Zaqueu desceu da árvore e encontrou para Jesus, Jesus não pediu nada para ele. Jesus não pediu nada. Aí o que ele falou? Dou a metade do que eu tenho para os pobres. Sabe o que me chama a atenção? Antes ele chegava aos pobres para cobrar imposto. Para cobrar imposto indevido, comprar mais do que devia. Agora, ele mudou a visão em relação aos pobres. Quando você encontra com Jesus, você vê o pobre de uma maneira diferente. Você quer o quê? Ajudá-lo. Ô Walter Dan, você um dia falou, ganhar dinheiro é difícil, juntar é mais difícil e dar é muito mais difícil. Como que é isso? Porque às vezes você acha que é fácil. Ele está contando aqui, eu não entendo esse cara, como é que ele dá 15% do lucro dele? Fácil assim, Walter Dan? Tem que ter fé. Eu vou responder. Mas o Marcelo já tem algum tempo aqui. O Marcelo precisa falar alguma coisa. O que você quer falar, filho? Como é que... Eu até queria aproveitar, Marcelo. Eu queria aproveitar porque eu também estou sempre lá, às vezes conversando com o Marcelo, com o Walter Dan, e eu ia fazer essa pergunta. Porque o Walter Dan, eu acho que dos sucessos, né, na sua vida também, eu acho que é precioso, é que você realmente conseguiu algo que é muito difícil, que é ter um sucessor alto nível, né, como seu filho. Está pronto, né, Walter Dan? Hoje o Marcelo está ali à frente também da operação. Mas como foi para você, Marcelo, também, ver essa questão do seu pai ter esse coração? Porque eu entendo, as margens são apertadas, né? E eu acho que complementa aqui a minha pergunta para ele, que às vezes as pessoas pensam que quem tem a revelação de dar o dízimo, a oferta como vocês dão, que é uma coisa assim fácil, não, pode pegar. Não, eu tenho certeza que são atos de fé, porque você está vendo os números ali, às vezes são difíceis os desafios, concorrências, né? Como que você sempre viu isso ao lado do seu pai? Porque eu sei que vocês conversam sobre essas coisas, né? Em primeiro lugar, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Quando o pastor nos convidou, né, convidou a mim e ao meu pai para dar o testemunho, eu sugeri o pastor Naor chamar só meu pai. Que eu chamei os dois. Porque é um livro de experiências. O meu pai é um livro, com 82 anos de idade e 62 de experiência. E eu falei, pastor, senhor, se for pegar todos os testemunhos que ele tem, gasta o dia inteiro. E eu participei, né? Eu tive o privilégio de participar, de estar junto, de aprender. Quantos anos você tinha? De ver os milagres. Já vou entrar nesse assunto aí. Eu só quero fazer um adendo aqui, que meu pai falou muito dos milagres, os testemunhos de prosperidade na empresa, na vida pessoal dele. E na hora eu me lembrei de fazer um comentário aqui, que na empresa já são mais de 30 anos que tem um culto toda segunda-feira, e nesse culto nós pregamos sobre o dinheiro e sobre o dízimo também. E além das experiências pessoais a gente vê experiências nos funcionários. Aleluia, que bênção. No culto, um mês passado, chamou 10 funcionários lá na frente para dar testemunho. Funcionário que ganha 2.000 e poucos por mês e tem 10 casas alugadas. Uau, Jesus, e são dizimistas? Dizimista. Nós temos vários casos, esse eu estou só citando um. Ele é o da limpeza, ganha 2.000, menos de 3.000 por mês, 2.000 e pouco. Nossa, Marcelo, e tem casas alugadas, irmão fiel dizimista. Mas isso é muito poderoso, porque eu não sabia, você nunca me contou desse, só desculpa, porque eu acho que isso é importante, irmãos, que o Marcelo está falando, porque isso mostra autoridade e realidade na vida deles, que está descendo para os funcionários. Você sabe que quando a rainha de Sabá ouviu falar da riqueza de Salomão, a Bíblia fala que ela foi lá ver, e quando ela chegou lá era muito mais do que tinham dito para ela. Mas tem um detalhe nela que eu acho que é bonito e tem a ver com o que você está falando, é que ela não apenas ficou encantada com a prosperidade de Salomão, mas dos seus
funcionários. Isso é precioso. Nós vemos muitos funcionários, toda segunda-feira são quase 400 funcionários ouvindo o Evangelho. E a gente tem o privilégio de ouvir alguns contando testemunho de mudança de vida. E na área financeira também. O senhor fez uma pergunta. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Isso já faz 38 anos que eu estou ali dentro. Então, o meu avô era uma pessoa assim, muito séria, sistemática. E desde pequeno, meu pai falava do que o meu avô ensinava a ele, e meu pai repassou para mim. Então, eu tive o privilégio de conviver com os dois. E meu avô ensinou desde os netos, todos os netos desde pequeno, a fazer economia. Né? Então, assim, eu hoje com 48 anos de idade, eu participei e o momento na empresa teve os momentos de, vamos dizer assim, de reviravolta, né? De etapas. E uma das grandes etapas da empresa foi nessa época, que foi mencionado aí o testemunho desses desafios, né? Do prédio e depois na rádio. Então foram momentos assim que estruturas aconteceram, mudanças aconteceram, e um grande testemunho que eu posso dar na época do prédio da videira, lá em 2003, 2004, né? Não lembro exatamente, foi uma mudança nas tributações sobre alimentos. Então foi um grande milagre que nós experimentamos na época. Foi um milagre porque era um setor muito difícil de crescer. Era um setor que tinha muita concorrência desleal, porque as nossas concorrências não pagavam impostos. Se você fosse pagar, você ficava numa situação fora de mercado, fora de preço. E quando houve o desafio e meu pai assumiu nós conversamos na época e assumiu aquele compromisso financeiro com a igreja. Eu, particularmente, eu vejo que foi um dos maiores milagres, que permitiu que a empresa estruturasse, saísse da informalidade, que no Brasil é comum as empresas começarem informais. E isso permitiu, de 2003 para cá, você estruturar muitas coisas, que nós saímos, vamos dizer, de uma informalidade. Foi um grande milagre, e isso não houve influência política, nada do nosso lado, simplesmente veio uma mudança governamental que permitiu que nós estruturássemos de uma maneira que pudesse crescer a empresa, e dali para frente começou realmente a crescer. Aleluia. Pastor, um testemunho, um irmão mandou, não aparece o nome, ele, eu não sei se está aqui ou está assistindo online, mas para louvar a Deus pela vida de vocês, ele falando que resultou os apartamentos que vocês ofertaram, porque ele e a família inteira foi alcançado e veio para a igreja através da rádio, ouvindo as pregações na rádio todos os dias, foram alcançados, estão envolvidos na igreja, e assim, com certeza, tem muitos outros testemunhos de gente que foram alcançados. Só para saber, tem alguém aqui que veio para a igreja, ouvindo por causa das pregações na rádio, foram alcançados pela rádio? Olha aí, famílias, histórias, né? Então, louva a Deus pela vida de vocês, com certeza foi uma semente que está ecoando e abençoando a cidade. Mas coisa poderosa, vocês irmãos, como o Marcelo falou, eu também não sabia disso, mas você vê os caminhos de Deus, né? Eles sentiram o desafio, fizeram, e Deus mexeu na tributação, porque esse é um grande problema. Todo mundo que empreende aqui sabe a luta que é pagar imposto. Puxa vida, que milagre, Deus mexeu no imposto, hein? Baixou o imposto, Marcelo. E isso fez a coisa explodir, né? Coisa impressionante. Mas, e aí, Walter, é difícil dar?
É difícil juntar? Ganhar dinheiro é a coisa mais difícil que eu já achei até hoje. É difícil ganhar dinheiro. Segurar esse dinheiro que você ganhou é mais difícil ainda. Agora, dar o dinheiro, só um milagre. Aí precisa de um milagre. Aí você tem que ter um encontro com Deus, você tem que ter uma visão diferente, porque dar dinheiro é a coisa mais difícil que existe. Agora, você contribuir na igreja, a gente dá dinheiro para Deus, nós não damos dinheiro para a videira, a gente dá o dinheiro para Deus, é Deus que nos abençoa, mas nós damos dinheiro para Deus na videira. Por quê? Porque nós congregamos na videira. Malaquias, capítulo 3, versículos de 7 a 10, quando Deus chama o povo para voltar para Ele, ter comunhão com Ele, Ele pede o dízimo e oferta. Aí ele fala trazei a casa do tesouro. Então, o dízimo tem um destino. Quando eu dava em diversos lugares, eu achava que eu estava correto, mas eu estava levando, e sem destino, eu dava em diversos lugares. Agora, quando fala trazer, tem um destino. Aí, naquela época, qual era o destino? O templo. Hoje, qual é o destino? A igreja que você congrega. Então, o dinheiro você tem que trazer à igreja que você congrega. Então, para você entregar o dízimo, a pessoa tem que ter um encontro realmente com Jesus, porque senão fica cheio de irmãos, crianças espirituais, porque a entrega do dízimo é a prova material da maturidade cristã, é a prova real, material. Walter Dan, você me contou, e eu acho que o testemunho disso é que o Marcelo Walter Dan, um tempo atrás, me contou, vocês contrataram uma consultoria grande de São Paulo e um consultor de 40 anos de experiência, de grandes empresas, ao se deparar que você dava o dízimo, ele não entendeu. E como é que foi aquela história? Eu achei isso... Foi da Fundação Dom Cabral, fizemos um trabalho lá de sucessão familiar, e quando ele viu que a nossa empresa tinha essa doação para a igreja, que contábil é registrado como doação, não fala que é dízimo. Aí ele perguntou que doação que era, eu falei. Aí ele falou assim, mas no Brasil está tendo muitos casos de lavagem de dinheiro na igreja, muitas igrejas estão lavando dinheiro. Você não acha melhor que entregar isso numa instituição, uma outra instituição, falou entregar, fundação mesmo, né? Ele falou para entregar, e eu falei, não, a gente pode até entregar, mas não é dízimo, que dízimo é para Deus, e você congrega aonde você entrega aonde você congrega. Eu posso contribuir com outras entidades, outros órgãos, posso contribuir, mas não é dízimo, deixa de ser dízimo, porque o dízimo pertence a Deus. Aleluia. Só aproveitando esse assunto, o consultor falou assim, você sabia que você tem um sócio na empresa, que é a sua igreja, que está recebendo mais do que você, porque você dá o dízimo da empresa, é mais do que eu ganho, como administrador e como sócio. Vocês não dão dízimo de retirada, você e seu pai? Não, a gente não dá da pessoa física, nós damos da empresa. Então, o que sai da empresa é maior do que sai para mim. Entendeu? E o consultor falou assim, você sabia que você tem um sócio que ganha mais do que você? Eu falei assim, olha, eu não tenho um sócio, eu tenho um dono, essa empresa é de Deus. Tudo aqui é de Deus. Uau, e você Tudo falava de sabedoria. É de Deus. Eu não tenho um sócio, eu estou dando para o dono. Glória a Deus. Aleluia. Que lindo isso, poderoso. Pastor, eu esqueci, eu gostaria de registrar aqui, que eu comecei com a máquina de arroz pequena, muitos anos atrás,
Depois que eu comecei, eu tinha um irmão mais velho do que eu, que veio do Rio de Janeiro para trabalhar em Goiânia, e ele não tinha nenhum recurso, e eu tinha máquina de arroz. Aí ele trabalhou para mim alguns meses como empregado, e eu me senti muito desconfortável ter um irmão trabalhando como empregado, assalariado. Eu senti desconfortável. Aí eu me senti na obrigação de dar uma parte da empresa para ele. E aí eu fiquei no dilema: 10% parece que é pouco, 20% parece que é muito, porque era uma doação que eu ia dar para o meu irmão. Aí 15% parece que não era um número muito simpático. Aí eu acabei de decidir e dei 20% da empresa para o meu irmão, transferi para ele, e trabalhamos juntos quase 50 anos. Ele morreu, está com a família. Então, da empresa Arroz Cristal, nós temos 80%, e a família do meu irmão tem 20%. A mesma harmonia que nós... A mesma harmonia que eu trabalhei com meu irmão quase 50 anos de sociedade, eu tenho a mesma harmonia com a família dele, do mesmo jeito, trabalhando, entregando o dízimo da empresa. Porque quando eu me converti, aí eu falei para meu irmão, ele tinha entrado há pouco tempo, eu falei com ele que eu gostaria que desse o dízimo da empresa, não é da retirada. Aí, se ele ia participar comigo ou não, seria contribuir a parte dele, porque ele não era evangélico, ele não se converteu. Aí ele falou: não, eu estou contigo, você pode dar da empresa toda. Então, até hoje, continuo dando dízimo da empresa toda, e a família dele tem uns evangélicos, tem filhos evangélicos, mas a esposa, que é a herdeira de 50%, não é evangélica, mas concorda também de dar o dízimo. Então, a empresa, nós damos o dízimo da empresa como um todo, e 20% não é evangélico, mas confia e Vira o vê, testemunho. viu, eles conhecem a realidade. O Marcelo falou aqui, eu sou empolgado com esse assunto. O pastor Naô, o pastor Rafael, pode ficar à vontade. Se quiser ficar o tempo que quiser, pode ficar à vontade. Não, eu quero te dar um testemunho aqui de um irmão que mandou, um testemunho duplo. Porque acho que 5 anos atrás, nós fizemos o evento dos empreendedores, também aqui na Praça da Bíblia, e você veio dar o testemunho, e o irmão testemunhando que 2 coisas aconteceram nesse dia, quando ele ouviu o seu testemunho a primeira vez. É que ele decidiu, a partir dali, ser dizimista, e que depois disso também ele só comeria arroz cristal. Que aí é de irmãos, né? Para comprar de outro. Alguém mais aqui come arroz cristal? Aí, Walterdão, olha os seus clientes. Levanta a mão para ele ver quem come arroz cristal. Alguém mais aqui? Levanta a mão aqui. Walterdão, eu não sei, né, se você e o Marcelo têm essa informação, mas vocês são dizimistas na videira há vai fazer 26 anos. Você ficou mais pobre? Não. Quantas vezes? Você sabe quantas vezes o seu faturamento aumentou em 26 anos? Desde que eu me converti, em 1970, nunca tive um ano que eu tive prejuízo. Eu nunca, minha empresa, meus negócios nunca foram para trás, sempre prosperando. Nunca prosperei porcentagem muito grande, mas é um crescimento gradual, constante, permanente. O senhor está perguntando agora, e eu, por curiosidade e por a pergunta que o senhor me fez por telefone, de 2020 para cá, a nossa empresa cresceu 68%. Quase dobrou. Eu considero um crescimento grande, porque eu tive a curiosidade de pesquisar qual o crescimento da China. Então, nos últimos 65 anos, a China cresceu em média 7,9%. É um crescimento chinês. Você vê? Gigante. Nos últimos 10 anos, a China cresceu 4,5%.
Então ela está caindo dentro da realidade de uma economia estável. E os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, cresceu 2,5%, média de 2,5% ao ano. E nós estamos com média aqui de mais de 12% ao ano. Então, Aleluia. é só graça. Glória a Deus. Walter Dan, e hoje vocês estão entre as maiores cerealistas do país. Em capacidade de beneficiamento, nós estamos em 4º lugar no Brasil. Sendo Goiás não é grande produtor de arroz, então nós não estamos num centro produtor. A empresa que fica aonde produz, ela leva vantagem. E também não estamos num lugar de grande consumo. Goiânia é uma cidade pequena, o estado de Goiás é um estado também com pouca população, comparando com São Paulo, Minas e outros lugares. Então, nós estamos aonde não produz arroz e tem pouco consumidor, e somos a 4ª maior do Brasil. Mas só você é dizimista. O que é? Mas só você é dizimista dos 4. Os outros eu não sei, mas eu não tenho notícia. Quando eu entrei nessa atividade, no nosso sindicato, tinha mais de 360 cerealistas, porque o estado de Goiás era grande produtor de arroz. E hoje, eu não sei quantos que tem, mas eu acho que é menos de 10. Então, nós estamos sobrevivendo a uma classe que é difícil de crescer, é difícil de ganhar, porque vem de produto da cesta básica. Produtos são da cesta básica, então é difícil. Falando nisso aí, às vezes eu vou esquecer, e me lembrei que agora, tem poucos anos, não tem muitos anos, que nós estamos trabalhando com macarrão. Montamos uma indústria moderna de macarrão aqui no Brasil, e hoje, vou dar aqui informação técnica, tirada da Secretaria da Fazenda, tirada do cupom fiscal das máquinas registradoras do supermercado. Hoje, nós vendemos 73% do arroz, do macarrão consumido no estado de Goiás, são das nossas macarrão? máquinas. 73%. Aleluia. Walter Dan, acho que tem a ver com o macarrão essa pergunta. Está falando aqui, que tem quanto tempo vocês começaram a fazer macarrão? 6 anos apenas. E já 70 e poucos % da população come e já ultrapassou o arroz. Marcelo está me contando aqui. Em número de fardo, ainda não, mas a perspectiva é que o macarrão vai ser o maior negócio nosso, a perspectiva. Estamos entrando fortemente em Minas Gerais e diversos outros estados. Uau. E alguns países aqui da América do Sul também. Então, a perspectiva é de que o macarrão vai ser o principal negócio nosso. Glória a Deus. Eu acho que tem a ver com a questão do macarrão, porque eu lembro que você testemunhou, e tem uma pergunta do irmão aqui, que da outra vez que você testemunhou, você falou disso, que da importância de orar, depender de Deus e ouvir Deus dar direções, né? Que teve um testemunho de que o Senhor falou algo contigo, que viria uma crise e que era importante você guardar dinheiro, capitalizar, alguma coisa assim, para no momento da crise investir. Eu acho que foi nesse momento que veio, acho que do macarrão, ou de comprar outras empresas, alguma coisa assim. Mas a pergunta do irmão é isso: como depender de Deus, ouvir do Senhor, para passar pelas crises que vêm, né? Porque tem crises que chegam sobre nós, passou por muitas, né? E como a oração é importante para enfrentar as crises. O Brasil é um país que vive de crise em crise. Nesses anos de profissão, nós já sobrevivemos a não sei quantas moedas, 7, 8, 9 moedas nós sobrevivemos. Sobrevivemos a um período que não tinha moeda, era o URV, Unidade Referencial de Valores. Cada dia a URV valia um tanto. E sobrevivemos a uma inflação de 80% ao mês. Então, enfrentamos várias crises. Agora, uma coisa é certa: em todas as crises que nós entramos, tivemos Covid agora, e agora está tendo a da guerra, tem influência no mercado, em todas as crises, nós saímos melhor da crise do que quando entramos nela. Uau. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, agora, falando nisso, eu gostaria de falar
que não é porque a gente tem capacidade administrativa e muito menos uma bola de cristal. Não é por isso. A gente reconhece a mão de Deus, o poder de Deus. A gente reconhece. E falando nisso, a gente... Aleluia, para aplaudir mesmo. Às vezes vocês não vão perguntar e eu vou esquecer, com a grande bênção que Deus nos deu, é a marca cristal. Esse é um milagre. Nós não sabemos construir uma marca. A agência de publicidade não constrói marca. Ela divulga a marca, ela divulga o produto, ela cria uma marca, mas tem a credibilidade que uma marca tem, igual ao Arroz Cristal, que é a principal marca do Estado. Dentro do Estado de Goiás, é a principal marca há muitos anos, não é só de arroz. Nós ganhamos, nas pesquisas, nos últimos anos, a marca das marcas. Qual a marca que você vem à sua memória quando se fala em marca? O Arroz Cristal é a marca mais lembrada no Estado de Goiás, mais premiada. Essa semana, quinta-feira, nós recebemos em Anápolis 4 troféus. Então, não é só Goiânia e Anápolis, é Rio Verde, esse interior todinho, nós vamos lá, somos premiados. Em Anápolis nós ganhamos 4. O Walter Dan, e você também, se eu não me engano, acho que é um dos maiores pagadores de impostos do Estado de Goiás. Já fomos os maiores pagadores, mas com incentivos, por causa da cesta básica e incentivos fiscais. Hoje não somos, pagamos muito, mas não somos maiores. Mas são dos grandes, né? Somos grandes. Pastor, uma dúvida de um irmão, ele está aqui, ele está perguntando, porque ele foi despertado por isso, para também se tornar um dizimista da empresa. Mas ele quer saber como calcular. Se você faz o cálculo do lucro líquido, do bruto, do lucro depois do imposto de renda, né, do LAIR, em qual que é a medida, assim, em cima do que você calcula? Ele está querendo aprender para se tornar, e eu creio que é a dúvida de muitos aqui. Essa pergunta, sempre me perguntam. Sempre tem alguém fazendo essa pergunta. E eu observo, não estou dizendo que é o caso do irmão que perguntou, não estou dizendo que é esse caso. Mas sempre que me pergunta, eu percebo no diálogo, é porque a pessoa não quer pagar. Porque é simples demais saber quanto você ganha. Está querendo tirar o máximo de coisa da conta. A pessoa não quer pagar. Porque quem quer pagar sabe demais o que está ganhando. Aleluia. Mas para esclarecer aí, é do resultado. Final do mês, o resultado financeiro. Dia 31 encerrou o resultado, dá o percentual. Entendi. E é semanal, né, Marcelo? Vocês não dão dízimo mensal. Nós damos semanal, mas pelo resultado. A empresa, desde que eu comecei em 1964, criou uma cultura de dar o balancete semanal. No passado, gastava muito tempo porque não tinha o computador. Hoje é rápido, é fácil, é rápido. Então, todo sábado, a gente faz o balancete. Eu faço o balancete na minha casa. E o Marcelo, de segunda-feira cedinho, faz o balancete. O Marcelo aprendeu a fazer balancete, era adolescente. Por quê? Porque se eu faltasse, ele sabia. E o balancete é importante na empresa e na vida pessoal de cada pessoa. Toda pessoa, assalariado ou não, profissional liberal ou não, você tem que ter noção mínima de uma contabilidade doméstica. Você tem que aprender a tomar nota, o que você ganha, o que você gasta, se você está gastando mais do que está ganhando. Isso é importante na vida da empresa. A empresa é o farol. Esse balancete é o farol. E na vida pessoal, você tem que ter paz, você não pode trabalhar. Você trabalhar para pagar dívida cansa. É cansativo, você é desestimulado. Na empresa, os melhores funcionários e os melhores vendedores são aqueles que trabalham para fazer uma poupança. Aqueles que trabalham para cobrir cartão de crédito e pagar dívida são desanimados. É verdade. Walter, você falou um ponto aqui, um dia eu cheguei lá e te perguntei isso. Sempre que eu vou lá, que a Cristal Alimentos trabalha 24 horas, né, Marcelo? São 3 turnos. E eu falo, Walter Dan, é tanto caminhão, tanta gente, negócio que roda 24 horas. Eu chego aqui e parece que você não tem nada para fazer. Ele está sempre tranquilo, na sala dele. A gente conversa às vezes horas. E eu falei, qual que é o segredo para você tocar um negócio desse tamanho
em paz? Qualquer atividade tem muito problema, a vida pessoal tem, e uma empresa que tem uma liderança de mercado dessa é uma guerra. São alguns produtos e tem vários funcionários, tem transporte, tem tudo quanto é problema, tudo quanto é problema. E durante alguns anos na minha vida, eu cantava aquela música antiga que tinha que na longa estrada da vida eu vou chorando a minha dor. Então, quando eu estava sofrendo na empresa, me vinha à memória a letra daquela música, A Longa Estrada da Vida, eu choro a minha dor. Agora, hoje, para amenizar tudo, eu canto, sabe qual? Bênçãos que não tem fim. Aleluia! Aleluia. Aplausos. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Aleluia. A empresa tem muito problema, mas tem bênção demais. Aleluia, as bênçãos verdade. são maiores. Amém, amém. As bênçãos, olhar para a bênção, né, Walter? Tem que olhar só para as bênçãos. Eu e o Marcelo conversamos isso quase que diariamente. Ontem de manhã conversamos sobre isso também. A gente sempre fala, eu mais o Marcelo aqui, nós temos uma harmonia muito boa na empresa, na vida profissional. Ele falou 30 anos, ele tem 38 anos de empresa. Hoje, praticamente, é o Marcelo que administra a empresa. O Marcelo já está com mais de 90% das atividades da empresa na mão dele. Administra melhor do que ele, é mais capaz do que eu, mais inteligente do que eu. Está tudo na mão dele e nós conversamos sempre. Então, conversamos sempre sobre isso. E ontem eu estava conversando. São tantas bênçãos que não pode olhar aquilo que machuca. Nós não podemos, tem que desconsiderar. Pastor, que é bênção demais. E um testemunho do Marcelo é que, estando com 90% da empresa na mão, né, das atividades para cuidar e com tudo isso, é discipulador na igreja, acompanha várias células, serve ao Senhor, está nos encontros, não abre mão. Então, como conciliar, Marcelo, ter uma empresa desse tamanho para administrar e não abrir mão do ministério junto com a sua esposa, estarem tão envolvidos na obra? Isso é importante, irmãos, porque às vezes você fala tão envolvido na igreja. Fala aí, Marcelo. Pastor, é como comer e beber. Viver a vida da igreja é essencial, porque senão não teria forças, não. É muito problema, muita preocupação, é muito estresse, e você está conectado em Deus, e Deus ele te abastece através da igreja. O canal de Deus é a igreja, é os irmãos, é a sujeição ao ministério. Então isso é questão de priorizar. Então a vida da gente ela é muito, vamos dizer assim, é tudo muito preso no horário. De segunda a sábado, nossa rotina assim, das 4h30, 5 horas da manhã até as 18, é horário marcado com tudo e com todos. Então, por isso que a gente leva, que você tenta organizar o horário. Então, prioriza oração, devocional. Minha primeira coisa do dia é devocional. Por isso que eu acordo muito cedo. E a vida da igreja é algo assim, fortalecedor. Você tem que priorizar, porque atividade que não falta. Oportunidade para você deixar de estar envolvido na igreja, tem muitas. Mas o dia que você entende que a mesma coisa que você tem que parar para comer, é você ter a vida com Deus. Então, assim, foi uma prioridade, e isso, meu pai e minha mãe, desde criança, ensinou os filhos os caminhos de Deus, e eu e minhas irmãs, né, nos caminhos do Senhor, e pautado nisso. Então, é entender e priorizar. Amém, glória a Deus. E o Marcelo, eu me lembro que quando ele era jovem, já vai encerrar, irmãos, só quero fazer uma última pergunta para o Walter Dan, e para o Marcelo, mas o Marcelo já me testemunhou uma vez, eu estava falando com ele outro dia, porque no meio da sua juventude, ele teve um momento, né, Marcelo, que você ficou em crise, se você ia ser pastor ou empresário, que ele sentiu fortemente esse encargo no coração dele,
E que Deus falou para ele, né, Marcelo, que como empresário você iria realmente contribuir muito no reino de Deus, e isso se cumpriu claramente. Eu estava falando para ele que hoje acompanha aí, nem sei quantas, 10 células, né, ou mais, não sei, e uma multidão estava vendo a reunião dele do jejum, um monte de gente, centenas de pessoas, e eu falei: olha, Marcelo, parece que você virou as duas coisas, né, porque você continuou sendo um empresário e agora parece que você virou pastor, porque esse rebanho enorme. Mais um dia a gente conversando, e o Walter Dan e o Marcelo têm uma clareza de que, na verdade, tem um ministério. Não são simplesmente a sua empresa, né, Walter Dan? Se tornou um ministério. E dali virá o seu galardão. Porque Deus te chamou e você tem sido fiel no seu chamado. E daí virá o seu galardão. Você tem clareza disso, não é, Walter Dan? Eu tenho clareza disso. E isso dá força, encoraja a gente para trabalhar. Que não é simplesmente uma empresa de vender alimentos. É um ministério no mundo. Para resgatar vidas, contribuir com a obra social, tudo. Então, amém, de lá sai muito recurso para isso. Você é testemunha disso. E a última pergunta que eu quero te fazer: o que a revelação da graça afetou a sua vida e o seu negócio? A graça, olha, trouxe uma diferença na nossa vida. A gente trouxe liberdade, alegria, entusiasmo, porque tudo é pela graça. Tudo isso que nós estamos falando aqui foi pela graça. Tudo é graça. Amém. Tudo é graça de Deus. E eu tenho desfrutado dessa graça de Deus, eu tenho recebido, bebido dela, de tal maneira, Deus tem abençoado de tal maneira que eu estou com 81 anos, já para completar 82 anos, e eu pensava antes que um homem com 80 anos de idade, com 81, tinha alguns problemas difícil de enfrentar, de trabalhar, e eu pensava que eu ia aposentar bem antes. O Marcelo comanda 90%, mas o horário de trabalho meu é o mesmo, é 8 horas por dia. Não fico em casa à toa, não, 8 horas. Então eu tenho 81 anos de idade, 8 horas de trabalho por dia, vida, saúde, e Deus me deu a graça, sabe de quê? De com 81 anos de idade estar vivendo os melhores dias da minha vida. Que é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Pastor, a Deus. Só que você... Isso é só para que a gente se lembre que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Não destrói a saúde, não rouba a paz e a alegria. E se for falar sobre esse assunto aqui, eu topo o dia Aí nós inteiro. temos que marcar outro testemunho. Pastor, só que uns 8 aqui ficou curioso demais para saber a primeira experiência dele com água quente, que o senhor foi falar. Com a água quente, aquela história do chuveiro, lá do caminhão, parou para tomar banho. Eu nasci no garimpo. Garimpo? Nós nasci no garimpo, no lugarejo, no Mato Grosso, e eu não conhecia chuveiro. Eu não conhecia um vaso sanitário, eu não conhecia a torneira. Quando eu vim para Goiânia, na carroceria do caminhão, na primeira pensão, na estrada, na primeira pensão, aí nós fomos pousar na primeira pensão, aí eu perguntei lá para a pessoa lá, aonde que era privada. Aí mostrou. Aí eu fui lá, cheguei lá, vi um vaso sanitário, olhei, fiquei... Aquele vaso, eu não sabia como é que usava aquilo, subi nele lá e usei. Em pé. Aí perigo de cair. Aí fui tomar banho. Aí eu fui tomar o banho, que tinha um vaso, e fui tomar banho, né? Eu vi um chuveiro lá, olhei. Nunca viu? Tinha 2 registros, nunca tinha visto um chuveiro. Tinha 2 registros. Aí, por curiosidade, eu abri um registro. E era de serpentina, tinha um registro de água quente e o de água fria. Aí eu abri o de água quente. Aí a água quente, a hora que eu entrei, queimei, eu voltei. Aí entrava e eu sujo, que viajou o dia inteiro de carroceria de caminhão, na poeira, tudo, precisando tomar um banho. Eu entrava e não dava conta. Aí eu peguei e molhei a toalha. Molhei a toalha e passei a toalha no corpo todinho, a toalha molhada. Eu não conhecia chuveiro e água quente. Eu não tive a curiosidade de abrir outra torneira, porque a serpentina tem a torneira de água quente e a de água fria, e eu não tive a curiosidade.
Aí eu passei a toalha no cabelo, cabelo cheio de poeira, ó, que secou, ficou desse jeito assim, ó. Cabelo todo em pé. Não despreze os humildes começos, né, Walter Dan? Glória a Deus, irmãos. Eu gostaria que nós ficássemos de pé e nós poderíamos, como o Walter Dan falou, a gente tem muitas conversas muito interessantes, preciosas, e eu acho que Deus sabe do nosso coração, o quanto nós somos gratos ao Marcelo, Walter Dan, essa família, essa empresa, foram enviados por Deus no nosso meio, realmente, como alguém extremamente leal. As vezes que nós tivemos com o Walter Dan e o Marcelo, às vezes no final do ano, que a gente ia ali para agradecer o apoio, né? O Walter Dan sempre disse uma coisa: pastor, você não tem que me agradecer nada, porque tudo que eu faço para Deus. Não tem a ver com nada, é o meu encargo com a obra de Deus. E como ele disse, né, na verdade são mais do que dizimistas. Eu acho que é um testemunho muito precioso, mas que a gente entende que é feito por revelação, que é feito com alegria, não é feito com necessidade, não é feito com constrangimento. Mas hoje à noite eu tenho uma palavra para compartilhar sobre isso com você. O entendimento que o Marcelo colocou, não são mordomos de Deus, essa que é a verdade. E eu louvo a Deus por ver um testemunho, principalmente ver a prosperidade deles, como é próspera a sua alma, como diz a palavra de Deus. E eu acho que não há nada mais gratificante do que poder olhar para trás e dizer: cumprir um propósito, cumprir um chamado de Deus. E nós estamos realmente, como o Walter Dan disse, nós temos um encargo, temos um desejo ainda muito grande. Talvez você não saiba, né, mas como o Walter Dan disse, nós temos a vinha. A vinha é a associação das videiras e igrejas associadas. E todas as igrejas, elas entregam o dízimo dos dízimos para a vinha, e com ela nós fazemos missões internacionais. E a videira de Goiânia, né, o pastor André está aqui, ele é o tesoureiro, não importa as dificuldades que nós passamos. Às vezes tem momentos muito, muito difíceis, como esse ano que a gente tem passado, por causa da queda aqui do prédio, também a área que nós tivemos que comprar. O pastor Aloysio, ele é radical, né, pastor André, em ser dizimista da vinha. A videira de Goiânia é a maior dizimista da vinha, e nós somos radical com isso. E é por isso que também a gente tem visto tanta prosperidade no nosso meio. Nós realmente acreditamos e vivemos isso como igreja, né? Eu acho que isso é um testemunho. Eu acompanho quase 100 igrejas no estado de Goiás. O pastor Rigonato é um dos supervisores, o pastor André, estão aqui o pastor Radamés, e a gente sempre conversa disso, Walter Dan. Nós observamos as igrejas do interior que são dizimistas, e os pastores que são dizimistas prosperam. Mas os que ainda não entenderam estão travados há anos, porque a Bíblia fala que se nós não formos fiéis nas riquezas de origem iníqua, que é o dinheiro que vem do mundo, Ele não vai nos entregar as verdadeiras riquezas, que são pessoas. O crescimento da igreja, de vidas, que é o que importa, está totalmente ligado com a fidelidade daquilo que às vezes nós não entendemos. Porque quando nós somos dizimistas, nós reconhecemos a fonte, vencemos a avareza, colocamos Deus em primeiro lugar e podemos desfrutar das verdadeiras riquezas, que é a saúde, que são pessoas nascendo de novo e o reino de Deus avançando, né, Walter? Eu queria só um minutinho. Muitas pessoas me perguntam sobre o versículo que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas entendem que é o dinheiro que é a raiz, não é? É o amor ao dinheiro. Então, quando a gente tem uma prosperidade e as pessoas não conhecem, não entendem de lá, aí pensam que a gente está amando o dinheiro. A gente ama o dinheiro, tem porque ama e vai atrás. Na verdade, a gente vai atrás mesmo, quer ganhar. Mas o dízimo esmaga o amor ao dinheiro. Aleluia. A prova que você não tem amor ao dinheiro é o dízimo. É verdade. É o dízimo. Se Amém. você não é dizimista, é porque você tem amor ao dinheiro. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de o Marcelo ficar aqui do lado do seu pai, Marcelo. Nós vamos orar por vocês agora.
E eu quero pedir a você que abençoe a vida do Walterdan, do Marcelo, essa família que tem realmente sido usada na vida da igreja. Eu, pastor Rafael, a gente participa de uma reunião nacional. O Rafael principalmente representa a gente lá nos empresários que vão, os maiores empresários das maiores igrejas do Brasil. E eu preciso dizer algo, o pastor Rafael está aqui, ele pode confirmar isso. A maioria dos grandes empresários não dão dízimo na igreja. Às vezes até dão grandes contribuições, mas eles não acreditam na igreja. Eles querem fazer por conta própria, administrar, porque talvez ou não confiam nos pastores, ou acham que não são bons para administrar, e como o Walterdan disse, levam o dízimo ou as suas ofertas, mas não trazem. Eu acho que esse é um dos grandes testemunhos que a gente encontra no Walterdan. É alguém que acredita na igreja, e que tem visto essa explosão de crescimento, e que eles têm sido usados por Deus para patrocinar, com a sua lealdade. E acredite em mim, irmãos, há muitos ataques espirituais. Quero chamar a família do Walterdan aqui, a sua neta, a sua nora. Vem aqui, sobe aqui, Gislene. E, irmãos, o diabo não quer que isso aconteça. Há muitas lutas, ataques espirituais, e nós queremos guardar essa família. Quero receber aqui a neta do Walterdan e a sua nora. Fica aqui, Deus abençoe, querida. Fica aqui do lado do seu, do lado do seu marido. E nós queremos louvar a Deus pela vida deles, que o Senhor continue dando muita saúde, graça, favor, que a cada manhã vocês sejam renovados no Senhor, na força do seu poder. Amém? Marcelo, Walterdan, sua família, Deus sabe da nossa gratidão. Deus, eles conhecem a nós, não estamos aqui bajulando, não precisamos disso. Nós sempre respeitamos essa família, e eles sempre tiveram liberdade para ficar e para partir, né, Walterdan? E sempre tiveram aqui porque sentiram a direção de Deus, e eu tenho certeza que o seu galardão da sua família é grande, porque só Deus pode recompensar vocês. Amém? Vamos orar, irmãos? Estende as suas mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar a família do Walterdan, do Marcelo, toda a sua casa, toda a sua empresa, todos os seus funcionários. Nós somos gratos por eles, te louvamos, te agradecemos, porque foram enviados para estarem entre nós com um propósito, porque tem um coração para o seu reino, tem um coração para propagar o Evangelho, tem um coração, ó Deus, para serem um canal de Deus através da sua empresa e do seu negócio. Obrigado por esse testemunho tão poderoso, de vermos pessoas que têm investido por décadas no teu reino, ó Deus, de chegarem no tempo e na posição que eles chegaram, sem ser consumido, sem ser destruído, mas terem a prosperidade que não destrói, prosperidade que não traz tormento, mas que faz com que a alma também seja próspera, e que possam desfrutar de paz e alegria. Obrigado, Senhor, por um testemunho do Walterdan, aos 81 anos, poder dizer que está vivendo os melhores dias da sua vida. E eu oro para que o Senhor os recompense grandemente, com grande galardão, em tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor. Nós guardamos a vida deles, guardamos a família deles, debaixo do seu sangue e da sua proteção. Oramos para que a cada manhã o Senhor dê muita saúde, disposição, alegria, favor, graça, sabedoria, ó Deus, aos olhos, ó Deus, dos seus clientes, dos seus funcionários, dos seus fornecedores, e que o Senhor possa sustentar esse chamado no coração deles a cada manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, obrigado mesmo.